Marques. Olá, tudo bom, pessoal? Como é que vocês estão? Como é que foi a semana? E aí, Sandra? A semana agitada aqui em Maricá, hein, Isabel? Né? Início de ano, final de férias, a galera tá super... Mas, enfim, nós aqui. Outra vez. 2025 já começou. Simples assim, cada dia melhor. Esse ano temos muita novidade, hein, amiga? Bastante, gente. Bastante, né? Mas vamos continuar pedindo para vocês entrarem na nossa página, curtirem lá no YouTube, se inscrever, né? Isso, ativar o sininho para vocês estarem recebendo. E em todas as redes sociais, inclusive dos nossos parceiros, né? No Rio de Janeiro, RJ Notícias. E em São Paulo, Barão de Tararé. Mas eu tô meio chateada. Que foi, amiga? Ah, não, a galera não quis dar 15 mil seguidores no YouTube pra nós de presente de Natal. Calma, mas foram as festas. É essa que acontece? Todo mundo deixou tudo pra última hora. E aí... Aí não dá pra fazer tudo, né? Aí, claro, esqueceram de ir lá no sininho do simples assim. Mas agora, nesse primeiro semestre, ó. Ó, botei um prazo longo, hein, gente? Botei um prazo primeiro semestre. Gente, ó. Agora vai. Por favor, né? Por favor. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você. Nós estamos nós duas desse lado. Por que é? Eles já sabem. Já sabem, né? Tem convidado. Maravilha. Hoje. Olha, nosso convidado de hoje, vou contar pra vocês. Fala. Ele é jornalista. Cara, mas ele não é igual a você, não. O cara é agitado, bicho. Não é jornalista. Mas tem que ter um equilíbrio, gente. Tem gente que é agitada, tem gente que é mais calma. Entendeu? Vê nós duas. Imagina se eu sou também. Mais calma. Sou mais calma. Sei, sim. Ele é jornalista, produtor cultural. Ele trabalha num dos lugares mais emblemáticos da cidade do Rio de Janeiro. É verdade. Não é verdade? Ele já está lá há uns 20 anos atuando na área de comunicação. Na verdade, em todas as áreas ele atua, né? Exatamente. Nós estamos falando de um cara que é praticamente o embaixador lá da Lapa. Nossa, eu gostei disso, embaixador. Né? Aí é bom ser amigo dele, sabe por quê? Agora a gente vai poder até ter uns ingressozinhos de vez em quando, ele botar o nosso nome na lista. Você acha que vai rolar? Não sei, vamos conversar com ele primeiro. Quem é ele? A gente está falando do Lencinho. Lencinho, e me falaram agora que ele tem um outro nome. Como que é o outro nome dele? Realmente é outro nome, Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Mas que esse aí ninguém conhece, mas o Lencinho... Mas o Lencinho... Lencinho do Circo Voador, todo mundo conhece. Seja bem-vindo, meu querido. Olá, prazer estar aqui. Já começaram revelando a minha identidade secreta para todo mundo, né? Já não tem mistério, pessoal. Aqui já não tem mistério. Já começa entregando tudo. Bom, que bom estar aqui com vocês no Simples Assim, nessa temporada que eu tô batizando que esse ano é o 2020 Circo, né? Gostador, é isso! 2020 Circo. Mas um circo tanto como o Circo Voador, mas um circo também de alegrias, um circo de realizações, um circo de coisas boas, que é o papel de um circo, né? Não só do voador, mas o que é o circo? Isso não é uma coisa que chega nas cidades levando alegria, levando cultura, levando arte. Então, que o ano das pessoas que assistem o Simples Assim, que também que não assistem, porque estão perdendo, mas que virão assistir, seja um ano assim, com bastante alegria, com bastante cultura, com bastante encontros. Você sabe que eu tenho uma relação com o circo. Eu sou de uma cidadezinha do interior, uma cidade de 35 mil habitantes, Ponta Porã, fronteira com o Paraguai, e que durante muito tempo da nossa vida de criança, o circo foi a única relação que a gente tinha com a cultura. Sim. Nossa, era uma coisa tão linda. E assim, tinha no final do dia, tinha uma peça, um teatro, sabe? Sim. Todo mundo, a gente era tudo apaixonado pelos artistas. E sabe de quem que eu achava mais bonito de tudo? Quem você achava? Era o cara do Globo da Morte. Da moto? Que ficava da moto que ficava... Nossa, aquilo dava medo, dava medo, mas os moços eram bonitão. Eram as suas paixonites. Ela ia pra ficar paquerando, ficava isso, lá né? Pertinho lá daquele globo, assim, aquela moto, nossa. Isso é uma memória que eu tenho viva. Aí você falou dessa história do circo, que se não é um local de... Mas em muitos lugares do Brasil, o circo deve ser ainda a única fonte e na verdade, cultura, acho que por muitos anos, né, décadas passadas, o circo tinha isso. Além dessa cultura circense, que a gente sabe que é o palhaço, o cara do Globo da Morte, o mágico, o circo também era lugares de shows, né? Não tô falando dos agora do circo, mas de pequenas violeiros,
pequenas esquetes teatrais, porque era a atração que chegava na cidade, né? Então, por isso que o circo era recebido com muita reverência. O circo chegou, ou seja, vai ter uma programação cultural aqui pra gente. Geralmente fazia um desfile na cidade quando Exatamente, anunciado, as pessoas iam pra rua ver aquela chegada, aquele cortejo circense, né? Era uma coisa muito... legal pra caramba. E você vive aquele circo voador. Conta pra nós como que é essa história, Trencinho. Cara, é uma história muito prazerosa, uma história de muita alegria. São 20 anos dedicados ali. Mas tem uma coisa que antes de eu entrar no circo, eu fazia fanzine, né? Que pros mais antigos é um papel dobrado que a gente xerocava ou imprimia em gráfica e distribuía. Um fanzine de variedade, inspirado em coisas que na época chegava até mim, como o Pasquim, que tinha sido muito importante naquela época do regime militar. Outras coisas que tinham na época, como jornais impressos do Cacete Planeta, que hoje, obviamente, tem até umas questões com algumas coisas que eram ditas ali, mas está falando ali dos anos 90 ainda e tal. É natural também de ter questões, porque a sociedade evolui, então a gente vê que certas piadas, certas coisas que antigamente se faziam... não se usa mais, não se usa mais, e tudo bem. Tudo Os trapalhões não existiriam agora, exatamente, né? São coisas que têm ali o seu tempo ali de vida. Mas... eu fazendo esse fanzine, era um fanzine de crônicas, de desenhos, de charges, de experimentações gráficas, mas também de entrevistar bandas, né? Bandas, artistas musicais. E aí sempre, quando eu tinha 16 anos, em 96, quando o circo foi fechado pelo então prefeito, quer dizer, foi pelo prefeito César Maia, mas a pedido do recém-eleito prefeito Costa. Depois eu posso contar essa história. Mas, ao entrevistar as bandas nesse período de 98 até 2004, que era o período que o fanzine existiu antes do circo voltar em 2004, os artistas sempre relatavam a falta do circo. Poxa, uma pena que não tem um circo voador na nossa cidade. Então, quando o circo reabre, eu já me aproximo dele com essa vontade de reviver essa história, de ter um carinho com aquele espaço, de ter de entendimento que aquele espaço é muito importante para a carreira artística de centenas de pessoas. E a gente tem um projeto muito legal lá no circo, que é o Acervo Circo Voador. Então, através desse acervo, a gente pode ver o quanto o circo já foi... É isso, né? O quanto a história da música brasileira é contada através do palco do Circo Voador. E o legal de ter um acervo é que não é apenas a história de quem está no palco, mas a história das pessoas também, porque a gente vê nos cortes de cabelo, nas roupas, no gestual, né? A forma que as pessoas assistiam. Você vê a mudança ao longo das décadas. Você sabe que na pandemia, a gente fez um projeto chamado Circo Voador no Ar. A gente exibiu às sextas e sábados alguns shows que a gente tinha gravado no circo. Como é que era feito isso? Só para explicar. A gente entrava em contato com o artista, com a produção do artista, e falou, pô, a gente tem determinado show gravado aqui. Será que a gente pode exibir um trecho e tal? E aí cada artista liberava. Alguns pediam para assistir antes, outros nem pediam, confiavam, outros pediam até para dar palpite na edição e tudo mais. Mas o mais legal é que a gente fez uma transmissão de um show do Otto, com um artista pernambucano genial. Otto conhece. Sim, gente, além de tudo, uma gente boa pra caramba. E aí é legal que ele faz um show em 2000, a gente bota um trecho de um show dele em 2011 e 2015. Em 2011 ele pula na plateia, aí vai 3 pessoas com uma Tech Pixie, assim, no máximo, fazer uma foto dele. Em 2015 ele pula na plateia de novo, já é aquela inundação de celulares. Então, aí você já vai vendo a evolução tecnológica. Ou até desevolução, pra quem não gosta de ter um celular no show. Mas a gente vê essa mudança comportamental. Isso que eu acho que é interessante da gente ter esse olhar. Então o circo agora em janeiro completou 43 anos de história, né? Nossa. 15 de janeiro, a data que ele inaugurado no Arpoador, ele fica no Arpoador de 15 de janeiro até março. Em março ele é fechado, né? O Arpoador era muito barulho, era nobre da cidade, o pessoal ficou de olho arregalado. Ainda era dentro do regime militar, já um regime militar mais enfraquecido até perante a população, mas ainda era um regime militar. E aí o circo é fechado em março. E aí aquela juventude da época, juventude muito dessa que vinha do grupo As Grubas, trouxe o trombone, que era o grupo da Regina Casé, Evandro Mesquita, Perfeito Fortuna. Essa turma ela fazia uma espécie de teatro, de fazer uma sessão da meia-noite, teatro panel, umas coisas assim, que enchia. Então essa turma é que lutou para ter o primeiro circo. Quando esse circo é fechado, eles vão até o prefeito, que aí na época, sinceramente, me fugiu o nome dele, mas a esposa do prefeito dá uma força, fala, dá um espaço para os meninos. E aí o circo vai para Lapa. Ele chega na Lapa no dia 23 de outubro de 1982. E a gente ouve falar da Lapa hoje como esse lugar boêmio, esse lugar que tudo acontece, onde todas as tribos se encontram. Só que a Lapa de 82 era uma Lapa bem decadente, né? A Lapa viveu seu momento de glória ali nos anos 50, 40, com os cabarés, aquela coisa toda, mas quando o circo vai ali pra lá, meio que o presente grego. Tipo assim, então bota os malucos aí, né? E vê o que vai dar. Deixa o que vai dar. Mas
Deu certo. Deu certo, deu bom. Deu bom. E aí a gente tá aí fazendo essa história até hoje. Muito felizes de estarmos plenamente. Isso tudo que você falou faz uma linha do tempo, né? Sim, Quando você faz essa observação, né? Há tantos anos atrás era uma máquina assim, depois veio o celular, agora tem drone que gira e faz, então é tudo uma evolução. Tudo uma evolução. E é interessante que você, desde novo, adolescência, você já tem esse contato com a arte, quer dizer, muito antes do circo, você já resgatava ou buscava histórias das bandas com fanzine, que é uma revista, na verdade. Exatamente, né? é uma revista gratuita, chamava Os Trastos do Regaço. O nome da... Mas o pessoal fazia de maneira artesanal. De maneira artesanal. Ou assim, a gente começou a pegar a chegada. A impressão era Xerox, as primeiras, depois foi para a gráfica, e era o início ali do pessoal ter computador em casa, né? Final dos anos 90. Então eu tenho um grande amigo designer, que é o Thiago Venturotti, um talentosíssimo. Ele foi o cara que, na verdade, a primeira edição eu fiz sozinho. Ele olhou e falou: é interessante, mas precisa de um design. É legal, mas valeu a tentativa, né? Mas vamos fazer isso melhor. Mas a sua ideia é boa. E aí ele cola comigo a página número 2 e ele fez isso comigo de 98 até 2010. Nós fizemos essa publicação. Foram 12 anos. 12 anos tendo esse grande parceiro, que é um grande amigo até hoje, pessoa que eu gosto muito. E aí, assim, na época era o CorelDRAW, o Photoshop, assim, começando a engatinhar nessa... era uma época ainda que eu não tinha internet em casa, eu tava começando... Então, aquela assim... internet de escada, né? Só fazia de madrugada, você não conseguia mandar uma foto pesada, por exemplo. Então, era a época, a gente escaneava as coisas, era bem artesanal, era colagem, era tudo bastante artesanal. Mas deu certo. E é isso. O fanzine vem nesse interesse, como eu falei, por literaturas como Pasquim, Milor Fernandes, Luiz Fernando Veríssimo. Até porque também era uma época que o próprio jornal impresso ainda era muito frequente na vida das pessoas, e você tinha esses colunistas, esses grandes escritores, editoras presentes nos jornais diários, né? Uma coisa que hoje em dia, infelizmente, reduziu bastante essa questão do jornal. Com essa coisa digital, acabou reduzindo essa leitura diária, né? Diária, exatamente, essa companhia que o jornal fazia. Mas muito isso. O início da história é mais ou menos por aí. Agora, eu tenho maior curiosidade, porque, como eu te falei, eu sou do interior, assim, e lá no Mato Grosso do Sul, quando a gente falava em Rio de Janeiro, a gente falava do carnaval, dos desfiles, daquelas fantasias, aí depois veio o circo voador, onde todo mundo que se apresentava no circo voador era tipo... o cara tá no circo voador, entendeu? Era um passo a mais. Era uma sensação. O cara tocou no circo voador, não sei quantas mil pessoas, não entrou gente e tal. O que você se lembra, assim, que foi emblemático, que começou a carreira ali? Eu acho que é importante a gente olhar toda a diversidade que sempre teve no circo voador. Porque se você olha o primeiro recorte que muitos jornalistas fazem quando trazem a história do circo, nos anos 80 principalmente, é o Rock BR, né? Porque eles acentuam, poxa, todas as bandas do Rock BR passaram pelo circo. E passaram mesmo. Legião Urbana, Paralamas, RPM, Blitz, Capital, Lobão, enfim, Celso Blues Boy, para pegar um... E aí, só que ao mesmo tempo que o circo fazia esse rock, que através do projeto chamado Rock Voador, que foi criado pela nossa diretora até hoje do circo, a Maria Jussela, que criou esse projeto. E no momento também que a Rádio Fluminense era muito forte, a Rádio Fluminense ficava em Niterói, recebia as fitas demos, então assim, sei lá, o Paralamas ia tocar sábado no circo, a Fluminense tocava durante a semana inteira a fita demo, para as pessoas irem aprendendo as músicas e chegar no show podendo já cantar, né? Só que ao mesmo tempo, esse momento que o circo tá ali fazendo o Rock BR, ele faz algumas coisas, por exemplo, o primeiro festival de música punk do Brasil é no Circo Voador, com Ratos de Porão, Cólera, esse bonde desse movimento. Que já é outra pegada. Pegada mais faça você mesmo, a galera mais extrema e tal. Ao mesmo tempo, o circo começa a Domingueira Voadora, que todo domingo recebia a orquestra Tabajara, fazendo lá a sua gafieira. Então, com isso, assim, Jaime Arocha, Carlinhos de Jesus, todos os grandes nomes da dança passam pelo tablado do circo ali, né? Fazem esse momento. E aí o circo nunca perdeu essa vocação de olhar o que está acontecendo e, tá tendo uma mudança aqui. Uma das primeiras coletâneas de hip hop do Rio de Janeiro, que o MV Bill participa, que foi lançado em 88 no Circo Voador, se eu não me engano foi 88. O primeiro baile funk na Lapa é no Circo Voador em 88, promovido pelo DJ Malboro. Então até quando o circo reabre em 2004, a gente começa... A gente faz um baile... Dançou muito, né? Viu que bateu uma nostalgia. Bateu uma nostalgia. Percebeu, né? Mas então, assim, eu acho que
E a gente ouve muito, assim, bandas que falaram assim, a gente quando fundou, nosso sonho era tocar no circo, desde o Paralamas do Sucesso até o Planet Ramp. E a gente acha legal e olhar e falar assim, bom, o sonho do cara era tocar no circo. Sim. Mas o sonho foi muito além. Então você pega assim, uma banda como Paralamas do Sucesso, que é uma grande referência da nossa música até hoje. Então... Eu não saberia te citar. Eu sei assim, citar grandes momentos, por exemplo. O primeiro show da Tulipa Ruiz no circo foi um show que ela abriu pro Otto. E que foi um show assim que eu lembro que ela não era conhecida no Rio de Janeiro ainda, nem em boa parte do Brasil. Então foi um show que a gente deu uma ajuda de custo pra ela vir. A gente não tinha uma grana pra dar pra ela legal. Ela veio, ela fez o show de abertura. E era, como eu falei, era uma abertura do show do Otto. No dia seguinte tinha uma matéria de uma página no Jornal Globo falando sobre o show da Tulipa Ruiz. E aí, anos depois, a Lineker veio abrir o show da Tulipa no circo, e a mesma coisa a Lineker foi matéria também nos jornais. Então, assim, ao longo desses 43 anos, é tanta gente que que passou por lá e que a gente viu isso consolidando. E eu acho que o maior tesão... Desculpe, só concluir o raciocínio. Eu acho que o maior tesão é esse, é ver a pessoa chegar ali, dando seus primeiros passos artísticos, se consolidando e dando voos maiores. Claro que a gente nunca esqueça um circo, mas a gente entende. Por exemplo, vamos pegar o próprio caso da Lineker, que a gente citou agora. Poxa, uma mulher trans, sensacional, sabe? Que tudo que ela tem, tudo que ela está recebendo é mérito do próprio talento dela, talentosíssima, sabe? Acabou de participar do Rock in Rio, do palco da Ivete. Verdade. Foi uma comoção. Minha esposa é discotecária, esses dias no Réveillon ela estava discotecando. Quando botou a Lineker, parou o salão, as pessoas vieram agradecer ela. Então, assim, você pensar que... pouquíssimos anos atrás, as pessoas trans se apresentavam em bares de nicho para pessoas segmentadas, e ver essa pessoa se apresentando em estádios para tanta gente, pô, isso é uma gratidão enorme. E assim, foi da mesma forma que foi a Lineker, as pessoas também olhavam de cara torta para as pessoas do funk, a gente conseguiu consagrar um monte de gente. As pessoas olhavam de cara feia para a galera do rap, a gente conseguiu consagrar. As pessoas olhavam de feia para a galera do punk. Então, todas as pessoas, o circo sempre foi um lugar, antes de mais nada, acolhedor. A gente sempre procurou abrigar pessoas ali, que as pessoas, pessoas que achavam que não tinha um palco para elas? Não, tem um palco para elas sim. Esse palco é o Circo Voador. E é legal que gera um impacto positivo na carreira desses artistas, exatamente, né? Exatamente. Hoje, o circo ele continua fazendo esse trabalho de trazer artistas que não são muito conhecidos. Continua. Fazer show ali e ter essa repercussão. Eu acho que se a hora que a gente parar de fazer isso, o circo acaba. Essa que é a verdade. A grande vocação do circo é essa. São duas, né? Revelar os novos artistas, as novas artistas, e reverenciar os mestres e as mestras. Então, por isso que no Circo Voador você tem um dia, sei lá, o Chico Chico, um cantor novo, e no dia seguinte você tem o Paulinho da Viola. Você tem o Ratos de Porão num dia, que é uma coisa, e no outro dia você tem o Paulinho Mosca, né? Então, assim, você tem toda essa diversidade passando pelo circo, esse atletismo passando pelo circo. E se a gente parar de movimentar essa roda, por isso que uma das coisas que eu sempre brigo, eu sou nos grandes desafios, eu entendo quando não tem, mas eu sempre brigo para toda banda que se apresentar lá, todo grupo tem uma banda de abertura. Porque essa hora que foi bacana. Porque a gente faz um acordo no circo, é importante destacar isso. O circo tem uma parceria com a prefeitura, né? Uma concessão de espaço. Mas a gente paga aluguel para a prefeitura. O circo é totalmente independente. Então a gente vive da bilheteria. A bilheteria do circo hoje sustenta o espaço, sustenta o salário de quem trabalha lá, ajuda na carreira dos artistas e sustenta os empreendimentos sociais do circo. O circo mantém uma creche na rua André Cavalcante, na Lapa, e mantém uma escola também na rua Joaquim Silva. Sabia disso. Essa escola tem cursos de inglês, espanhol, francês, mandarim, reforço escolar, matemática, português, informática mais voltada, uma coisa voltada para as pessoas de terceira idade aprender a usar redes, hardware, essas coisas. Esses cursos são todos gratuitos. Então, mas essa escola é para quem? Essa escola, a grande maioria dos alunos e alunas de lá são moradores ali em torno da Lapa e do entorno. Claro que tem uma pessoa ou outra que, de repente, pessoa de Santa Cruz, mas trabalha lá e quer fazer um curso específico que tem lá. Tendo vaga, a gente aceita. Mas ela é voltada, é uma forma da gente estar junto ao bairro que nos acolheu. A comunidade. A gente está, como eu falei, tem tanto tempo de Lapa, a gente não estaria ali se estivesse só usando a Lapa. A gente está junto com a Lapa, a gente está pensando a Lapa. Tanto que, assim, a nossa função lá, assim como o circo, é também ser parceiro de quem está ao nosso redor, como, por exemplo, a Casa do Tá na Rua, do Amir Haddad, um grande diretor teatral que faz esse trabalho lindo lá há anos, de botar teatro no meio da rua para as pessoas, um teatro livre, um teatro totalmente independente, um teatro conceitual e reconhecido internacionalmente, que é isso também. A gente é vizinho da Fundição, que é onde acontece grandes eventos também. E a gente também torce para que mais espaços
Acontece ali na Lapa, né? A gente teve o bairro da Lapa sofreu um baque muito grande por causa da pandemia. Acho que não só o bairro da Lapa, né? Meio mundo, o mundo inteiro, né? O mundo inteiro. Então a gente se preocupa da Lapa também estar iluminada, da Lapa estar segura, da Lapa ter a possibilidade do cara lá vender sua cerveja, sua pipoca. Porque quando a gente faz cultura, não é só a roda do nosso palco que a gente gira toda uma sociedade. Claro, sim, cultura movimenta o cara do aplicativo que está ali rodando. Movimenta a economia a rede hoteleira, a gastronomia, a segurança pública, porque a cultura também ajuda na segurança pública. Isso que eu queria te perguntar, porque a Lapa já passou e passa por altos e baixos. Sim. Mas a Lapa nunca perde aquele encanto, né? Porque, assim, às vezes você vai para lá, às vezes chove, fica aquele monte de água na rua, aí o pessoal fica vendendo cerveja na calçada, aí tropeça no outro. Mas as coisas continuam acontecendo. Aí você vê aquilo meio que tá uma bagunça, mas aquela coisa que envolve a Lapa. É o que? É o glamour? Tem um glamour. É porque o glamour em si não existe, mas existe, eu acho que eu não sei, parece uma áurea que tem ali. Essa diversidade, é um pouco isso que é o Circo Voador, um pouco isso que é a Lapa. Acho que assim... O que envolve aquele bairro? Porque realmente é um negócio... É um bairro com vocação boêmia, né? É reconhecido também internacionalmente. Então você vê no cartão postal do Rio de Janeiro, você vai ver o Cristo, você vai ver o Pão de Açúcar, você vai ver uma praia, você vai ver os Arcos da Lapa, né? Então normalmente você vê os turistas indo para Lapa, vindo para o Rio procurar a Lapa, né? E eu acho também que ele consegue ser esse lugar que concentra você tem opções para todo tipo de bolso. Do pagode para todo tipo de bolso também. Restaurantes de todos os preços. Porque eu já fui também o garoto que ia de calote no ônibus até a Lapa e pra ver qual era boa. Não sabia pra onde eu só queria estar na Lapa. Então ficava lá, andando, por lá e por outro. Não tinha dinheiro pra entrar aqui, então ia pra ali, não tinha dinheiro pra entrar ali. Se der pra pular o muro, pulava. Se não der pra pular, também não pula. Fica lá de fora ouvindo a música. Mas é um pouco isso. Eu acho que a Lapa ela tem essa coisa. Por isso que ela continua atraindo tanta juventude, como também pessoas das diversas idades. Porque isso é uma opção. Você pode ir pra Lapa, sei lá, fazer um jantar ali e voltar pra casa, como você pode ir pra Lapa curtir um show, curtir um furdunço até amanhecer. Eu diria que a Lapa é bem democrática. Né? Sim, é um bairro bem democrático. Como existe também outros tipos de bairros desse. E por isso que eu acho que a cultura entra de sola nisso, né? Porque quando você tem bairros onde você tem um incentivo da cultura acontecer, você faz ele se organizar e faz a economia daquele lugar gerar, né? Então, a gente já viveu isso muito na Lapa diversas vezes, desde o abandono até mais atenção. E parece que nunca perde. O carnaval ali também tem um espaço muito grande pro carnaval, não tem? Eu acho que o carnaval ele acaba que tem espaço quase o ano inteiro no Rio de Janeiro, né? Mas eu vou falar já começou, inclusive, agora. Já teve bloco se apresentando agora em janeiro. Acabou o ano novo, agora já é carnaval. Pensando em carnaval. Não, mas eu falo porque pelo seguinte, ali, você falou dos arcos, ali nos arcos é palco de manifestação política, é palco de concurso de música de carnaval, é palco de um monte de coisa. Sim, né? sim. Ali é uma coisa que... E o carnaval que acontece ali... eu sou frequentadora de blocos. Hoje não mais tanto que eu queria, porque eu não aguento, mas já fui muito. Olha, ela fez uma cara suspeita aqui. Acho que ela tá escondendo o jogo lá em cima, mas... Mas assim, eu gosto muito de carnaval, principalmente carnaval de rua. Gosto muito mesmo. E aí, então assim... E na Lapa, você passa o dia todo lá, se você quiser, sem sair de lá. Sim, sim. Entendeu? Como diz você, se quiser amanhecer, você amanhece. Se quiser amanhecer, amanhece. Amanhece. Então é um... Mas o carnaval no Rio, como um todo, eu acho que agora a gente está em 2025, eu acho que ele vem passando por uma revitalização, porque passar por uma revitalização de 15 anos é complicado, mas eu acho que nos últimos... eu acho que nos últimos 25 anos ele teve uma retomada, né? Que obviamente ela começou de uma determinada maneira e foi se aprofundando. Primeiro, eu sou de uma geração que quando eu era adolescente a gente vinha para a região dos lagos. A gente não ficava no centro. O carnaval era uma coisa ou para a região dos lagos ou para a região serrana. Eu vou curtir uma cachoeira, eu vou curtir uma praia, uma coisa assim. Eu sempre fui muito mais para a turma dos hippies, né? Eu ia mais para a serra, para essas coisas. Mas... eu acho que teve alguns movimentos ali muito fundamentais para isso. Eu acho que foi o surgimento do Cordão do Boitatá,
o surgimento do monobloco. Monobloco. Sabe? É o surgimento do Céu na Terra. Eu acho que esses blocos, eles foram chamando a garotada para falando, não, cara, isso aqui é a sua cidade. Vamos fazer um carnaval legal na rua pra gente. Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui. E resgatando também os blocos clássicos, trazendo prazer para essa garotada ver os blocos clássicos, como, por exemplo, um Bola Preta da Vida, que é uma instituição do Carnaval do Rio de Janeiro. A partir do momento que essa garotada fosse organizando, aí tem aquela história que surge o Boitolo, que é num dia que uma garotada vai no dia do Boitatá e parece que não tinha Boitatá e faz o Boitolo. E aí, com isso, também essa garotada vai se apropriando dos instrumentos. Então você... E aí vai trazendo também outras referências. Falar, poxa, a marchinha é uma delícia, mas que a gente pode também tocar outras coisas, que afinal de contas o carnaval é tão democrático que a gente pode meter, sei lá, um rock and roll no meio, a gente pode meter um reggae, a gente pode trazer o samba reggae da Bahia para o Carnaval do Rio, a gente pode trazer o carimbó do Norte para o Carnaval do Rio, então, a gente pode trazer o maracatu de Pernambuco para o Carnaval do Rio. Então, vai se renovando. E ali em 2008, quando surge a Orquestra Voadora, eu acho que aí vai dar um outro boom nisso, que já é uma garotada que começou... Já eram jovens, começaram a voltar a frequentar o Carnaval do Rio, por causa desses blocos maiores que eu falei, começam a se interessar em tocar o instrumento e começam a falar, cara, mas eu não quero tocar só marchinha, eu quero ir um pouco além disso. Então você começa a ter essa efervescência e essas oficinas de carnaval também, que isso sim acontece no Rio de Janeiro o ano inteiro, um monte de oficina, muito bloco hoje em dia tem oficina, e que eu já vejo gente criticar, mas é oficina, comercializa o carnaval, não sei o quê, mas, cara... Quantas pessoas, assim, às vezes saem do seu trabalho estressada, tem um dia ruim, ou brigou com a namorada, ou com o namorado, ou enfim, o serviço tá uma porcaria. O serviço tá uma porcaria. Aí o cara vai pra uma oficina dessa depois do trabalho, ou depois do dia cansativo. E ali ele começa... Não tem aquele camarada que joga bola toda quarta-noite? Então, tem um camarada que vai fazer um som toda quarta-noite, tem um camarada que vai fazer uma perna de pau toda quarta-noite, tem um camarada que vai fazer uma atividade circense toda quarta-noite e vai se encontrando ali. Então, acho que o Carnaval do Rio, ele passou, né, por essa reformulação. Hoje é um dos maiores carnaval, sempre foi, né? Mas você tinha a coisa do desfile da escola de samba muito forte, mas hoje você tem também toda uma economia que gira em torno desses blocos, né? E que a gente até pede para ter até mais reconhecimento, tem um amigo meu, Sim, tem um amigo meu que ele é gaúcho e ele fala assim, eu vou passar o carnaval no Rio, ele adora boteco. Ele não samba, não faz nada. Ele fica de boteco em boteco, só vendo os blocos passar, a galera sai fantasiada, ele senta... E ele se diverte horrores, ou seja, tem para todos os gostos. Mas sem falar que o Carnaval do Rio, ele movimenta bilhões na economia. Exatamente. Então é uma instituição, é um patrimônio nosso, né? Agora, você falou da Orquestra Voadora, você é o mestre de cerimônias lá? Na verdade, a minha história com a Orquestra Voadora é uma história de cerimônia. Eu acho que a pergunta é, o que você não faz lá no circo? Tem alguma coisa que você não faz? Porque você faz muita coisa, Alessinho. A Orquestra Voadora é uma coisa muito linda, né? É uma coisa muito linda. Eu lembro que... Porque é um negócio assim que mistura, eu não sei, mistura teatro, mistura carnaval, mistura circo, mistura... É uma delícia. É uma delícia. Cara, a história com a Orquestra Voadora começou de uma maneira muito bacana. Tem uma outra coisa que eu não falei que eu faço também, eu sou discotecário. Caramba. Mas não era sua mulher que era discotecária? Também é, pô. Eu falei, é melhor perguntar o que ele não faz. Mas aí eu tava tocando no aniversário, no Recreio. Ali, acho que era 2008. Aí nisso, uma amiga, tá no aniversário de uma amiga, ela fala assim, vai chegar daqui a pouco uma van com os músicos. Os músicos vão sair da van já tocando. E vai ter um cortejo ali no Recreio, ali naquelas ruas lá perto da praia. Então ele fala, ele vai sair da van, vai fazer uma volta no quarteirão e volta pra cá pra festa. Eu falei, beleza. E aí, quando chega essa van, eu reconheci alguns integrantes, porque eram pessoas que se conhecem. E aí eles começaram a tocar. E começou aquela coisa de marchinha, bababá. Daqui a pouco o cara tá tocando umas músicas pop, umas coisas diferentes. Falei, nossa, que grupo interessante. Quem é essa galera? Aí eles já estavam decidindo o nome, não tinham batizado dentro de Orquestra Voadora. Eles não tinham nome. Não tinham nome. E eu cheguei lá no circo e falei, cara, eu vi um grupo muito bom. Que a gente devia tentar trazer para aqui pro circo. Aí eu lembro que um amigo meu que trabalha comigo até hoje eu brinco com ele, que eu não vou falar o nome só pro cara não ficar sem graça. Aí ele falou, isso não vai a lugar nenhum, isso aí de 6 meses o pessoal já esqueceu. Ainda bem que ele mordeu a língua e não eu. Aí pouco depois o bloco foi batizado de orquestra. A banda, né? Que na verdade é uma banda que faz um trabalho junto. Que eu tenho a banda e tem o bloco, né? Mas nesse início aí foi batizado de Orquestra Voadora. E aí começamos essa relação. Porque desde o início eu comecei como eu achei muito diferente o som deles, eu já fiquei botando uma pilha dos meninos que eu conhecia do grupo. Falei, poxa, Hugo,
como é que vai ser o nome? Como é que vocês vão se apresentar? Qual a ideia? Marcelei, que eu tô... Pô, Marcelei, vamos fazer... Mas e aí eles foram se organizando. E aí, essa coisa de virar mestre de cerimônia... Primeiro porque um dos lugares que eles foram se apresentando muito era no circo. Então lá eu já apresento os shows, eu apresentava eles. A gente começou o primeiro carnaval da Orquestra Voadora no Aterro, era só a gente fazendo corda. E era uma coisa muito mais orgânica, eram amigos tocando, não tinha... Só que, sei lá, a gente marcou ali na terça de tarde, uma coisa achando que ia aparecer 200 pessoas, e acho que no primeiro dia já apareceu 5 mil. Nossa! Uma coisa assim, eu sei que foi... E aí a gente foi fazer esse primeiro desfile. No segundo ano, tinha um carrinho de som, um carro de som um pouco maior, mas era só para microfonar os instrumentos. E no final, eu peguei o microfone da caixa e dei um recado que eles iam fazer show no circo. Falei, pessoal, Orquestra Voadora, tal, não sei o quê. Você fala bem, fica mais aqui com a gente e tal. No terceiro desfile, eu lembro que eu ainda fiquei nessa coisa de ficar no chão. E no quarto já tinha um caminhão. Só que não estava combinado de eu ir lá para cima. Só que eu passei mal. Porque era muito quente. Né, carnaval, obviamente, terça-feira de carnaval. E eu sempre me fantasio de coringa no carnaval. Pinto cabelo de verde. Só que hoje em dia, meu coringa é veraneio. Né? Eu boto uma camiseta, uma bermuda tactel e tá ótimo. No início, eu botava a roupa toda. Botava a blusa de botão, a gravata, aquele colete pra cá. Dava insolação. Então, eu lembro que na primeira música, eu vi tudo girar. E aí falou, leva ele pro caminhão que ele tá passando mal. Não, e aí eu deitei dentro do caminhão, tinha um sofazinho, fiquei lá 5 minutos me recuperando. E nisso passa um cara, assim, um conhecido, Júlio Barroso, até que tá até fazendo aniversário no dia da gravação. Um abraço, Júlio, se você vê aqui. Aliás, tem que ver, é simples assim, clica lá e vê. Parabéns, Júlio. Esse sim é embaixador lá da Lapa. Esse embaixador, secretário do Submundo Cultural do Rio de Janeiro. Bom isso, hein? Aí... esse tem história também. Mas, enfim, daqui a pouco vai virar lá podcast sobre o Júlio, né? Mas olha só. Mas aí eu vejo o Júlio subindo a escada pra cima do caminhão, eu falo, mas pode subir? Aí ele, pode, vem comigo. Aí eu subi do caminhão e lá tô até hoje. Já são 15 carnavais com a Orquestra Voadora. Nossa. A gente vai fazer o 16º esse ano agora. Toda terça, o desfile acontece às terças de carnaval. E aí, além de fazer também lá, a gente tiver a chance de fazer algumas vezes coisas em São Paulo. A gente ainda tá na incógnita se você não vai conseguir ir pra São Paulo ou não. Espero que sim. Mas é sempre um barato. E aí o desfile também a gente... brinca, mas toca nas feridas também. A gente aproveita que tá a multidão ali para chamar a atenção, para fazer as homenagens. Homenageamos lá o compositor Marcelo Yuca, homenageamos a Marielle Franco num desfile. E, obviamente, a gente homenageia também todo mundo que a gente acha importante para a formação de uma cidade, como os professores, as professoras, os médicos, as médicas. A gente sempre tá puxando essa coisa dos desfiles. Me fala uma coisa. A Orquestra Voadora tem perna de pau, tem uma banda que é maravilhosa, né? Tem um figurino todo especial. Ali acho que é uma mistura de várias linguagens, de várias coisas. E isso foi nascendo espontaneamente? Ou foi com o tempo? Ou as pessoas foram chegando, cada um com a sua forma de ser e foi se agregando? Então, nos primeiros anos, esse núcleo da banda promovia os ensaios ali nos Jardins do Man. Então, as pessoas iam chegando. Aos poucos, eles sentiram a necessidade de ter uma base para ensaiar, para poder desenvolver melhor o repertório e passar mais educações musicais, essas coisas, né? Sempre de uma maneira muito horizontal, não é uma coisa de professor-aluno, né? Porque né, cada um também... alguns desses músicos nunca tinham dado aula antes, então também eles próprios desenvolveram sua metodologia de professor, professora, exatamente. O que eles sabiam, né? Ali. E aí, o que acontece? Primeiro, essa oficina foi anos, que aconteceu no Circo Voador, durante uns 8 anos lá no Circo Voador, e depois foi para a Fundição, porque a Fundição tem mais espaço para eles, e as pessoas estavam saindo muito tarde do Circo Voador, os ensaios durante a semana, então a gente conseguiu ir para a Fundição, que ficou mais harmônico para eles os espaços. Que é ali vizinho de vocês. Que é vizinho. E aí o que acontece? Essa coisa do figurino não é uma coisa que a banda impõe, foi uma coisa orgânica mesmo. Porque também você não. Eu acho que, na verdade, o barato do carnaval é cada um poder ser o que quiser, né? É festa dessa que você pode ser o que você quiser. Então vai falar pra pessoa, tem que botar essa roupa. Coloca o personagem tem que colocar isso, sabe? A gente prefere. É claro que assim, nos ensaios é legal, que o pessoal faz de brincadeira. Por exemplo, o último ensaio do ano, temática carnaval. Desculpa, Natal. Aí todo mundo um foi lá de Rena, o outro foi de Rei Mago, o outro foi de, a outra foi de Maria, né? Tem essas coisas. Não, vamos se fantasiar de, sei lá,
desenho animado, aí vai um de Vigarista, o outro vai de Wolverine, a outra vai de Moranguinho. Enfim, tem essas brincadeiras, mas nunca de uma forma impositiva. Olha, temos que... A própria ala, por exemplo, dos pernaltas, às vezes eles conversam entre eles. Teve um ano que foi todo mundo de preto, porque foi um ano que estava barra no Brasil mesmo, foi um pouco depois ali da Covid, as pessoas estavam se recuperando, a gente teve muitas vidas perdidas de maneira... enfim, um governo que aparentemente pouco cuidou dessa área ali na gestão da pandemia. Então, assim, tem às vezes... É por isso que eu falei, a gente sempre se preocupa em fazer um desfile que também traz questões. E não só questões assim, grandes questões políticas. A gente, por exemplo, discute muito a questão do capacitismo, de ter pessoas PCDs desfilando com a gente. E assim, o que a princípio era para ser só uma ala... A gente, porque o mais legal que eu acho dessa vida é isso. A gente pode também tentar, errar e aprender, né? Se você não tentar, você nunca... isso é impossível. Então a gente, às vezes, botava as pessoas todas numa aula, mas falava, cara, mas a gente também está sendo capacitista. Por que essas pessoas não podem se misturar aqui entre todo o cortejo? Então a gente já tem pessoas espalhadas por todo o cortejo, já tem um trabalho prévio feito com essas pessoas para a gente ensinar a tocar instrumento, enfim, inserir mais na coisa. Então, são questões que a gente traz. Então, é isso. É um carnaval feito, obviamente, para diversão, para folia, para celebrar a música, a vida, mas também com essas preocupações do que rege os nossos dias. Mas eu acho que essas... vocês acabam aproveitando, assim como muitas outras pessoas, acho que a gente também faz aqui isso no podcast, você acaba aproveitando os espaços, no caso de vocês, os espaços culturais, também como um ato político. Sim, sim. Né? Também para defender coisas que vocês acreditam ali. Sim. Né? E isso aí tá também inserido dentro da arte. E, de repente, é uma coisa que até as pessoas conseguem entender mais quando vocês fazem isso. Sim. Só um discurso. Eu acho, Isabel, que a gente está num momento que a gente está precisando dignificar a cultura de novo e apontar para as pessoas, e para as pessoas que eu digo, não é governar de não, para as pessoas do nosso dia a dia mesmo, a importância que a cultura tem no nosso dia a dia e a movimentação econômica que ela faz. Por isso que eu bati nessa tecla aqui algumas vezes. Às vezes as pessoas veem e tem que acontecer, mas as pessoas veem um Rock in Rio, um evento desse porte, se emocionam, nossa, aquilo ali trouxe tanto para a cidade, e trouxe, gera economia. Mas a gente tem o nosso trabalho semanal. Toda semana a gente está alimentando a cidade, toda semana a gente está fazendo a roda girar. E a gente fala muito de um país que, a gente vê isso sendo muito dito, de um país que precisa se unificar, um país que precisa estar mais junto. Que melhor para fazer isso do que a cultura? A gente está gravando isso aqui há poucos dias após a Fernanda Torres ter ganhado um prêmio por causa da atuação dela no filme. Ainda estamos aqui. Poxa, esse filme parece que levou 2 milhões de pessoas já até os cinemas. Sabe? Trouxe um debate importante para a nossa sociedade, sabe? E as pessoas... o próprio ato das pessoas irem ao cinema é uma escolha política. No sentido de sair da sua casa. Você está do lado de uma pessoa que eu não conheço, vou passar ali 2 horas num lugar escuro vendo. Mesma coisa é um show, mesma coisa é um carnaval. Que coisa melhor, que coisa mais bonita para integrar as pessoas do que a cultura? A cultura põe as pessoas lado a lado. A cultura, se a gente fizer uma linha, né, na história da humanidade, né, as grandes mudanças de maneira de ser, de pensar, de enxergar o mundo vieram através de manifestações culturais. Sim. Se não foram os artistas, se não foram os... Eu tive agora mesmo, nesse final de ano, a gente foi a Paris, fui com a minha irmã. Aí, a gente falou, vou te levar lá para ver os impressionistas, e depois a gente vai lá no bairro onde, em Montmartre, que é onde os impressionistas nasceram e tal, que era um bairro mais distante, um bairro de... Ou seja, quando os impressionistas criaram essa nova forma de ver, de pintar, de olhar o mundo e tal, e que foram muito rejeitados. Porque, ou seja, sempre através da cultura que você realiza uma mudança. Sim. Né? E essa galera meio maluca, que não tem nada para fazer, só fica pensando e só pensa coisas legais. Porque a galera que é muito responsável fica o tempo todo ali no 2 mais 2 são 4. E pro artista 2 mais 2 pode ser 5, não é não? Então, ele fica tudo certo como 2 e 2 são 5. Exatamente, como 2 e 2 são 5. Então essa galera pensa pra gente, sabe? Cria coisas diferentes e enxerga o mundo de outra maneira pra gente que é meio burocrata ter mais, sabe? Mas eu acho que dá uma pintura na vida, a cultura, não dá não? E eu acho que não é só... Porque quando a gente fala também de
de cultura, assim, como eu acabei de falar aqui na Orquestra Voadora, às vezes a gente pensa numa coisa maior, não sei o que, uma coisa macro, mas às vezes é no mínimo comportamento. Pra vocês verem que eu fiz o dever de casa, eu vi a entrevista que eles fizeram aqui com o Pavilhão 9. Ah, você viu? E aí tem uma coisa que ele fala, que o Rossi falou aqui, que foi curioso, que ele falou assim, a gente é uma banda que o pessoal do rock acha que a gente é muito do rap, o pessoal do rap acha que a gente é muito do rock. Mas tem gente que já venceu essa barreira e gosta deles como eles são. Como eles são. Exatamente. Então eu acho que a cultura tá aí pra isso. Porque às vezes até no nosso próprio meio cultural, você tem pessoa que traz coisas, vivências do passado, rótulos, e que a coisa tem que ser assim. E aí você fala, por que tem que ser assim? Por que tem que ser? Por que não pode ser? Por que não pode misturar maracujá com framboesa e vai dar tudo certo, sabe? Porque você tem que às vezes dar esse passo. A cultura não pode ser uma coisa engessada, né? Então, e nem a vida. Na verdade, por isso que eu não falo cultura, eu falo a vida. A vida não pode ser uma coisa engessada. A gente tava brincando aqui da idade das pessoas, que eu não vou falar anual a idade das meninas, tá? Mas, sabe, se a gente não se permite o tempo todo, tá? Abrindo nossa cabeça para aprender coisas novas, novos olhares, novos pensamentos, nunca é tarde para aprender uma coisa nova, nunca é tarde para você rever seus pensamentos, nunca é tarde para você rever quem é a pessoa que você é no mundo. Mas sabe? eu acho, assim, eu bem acho mesmo, não sei se não tem nada de científico nisso. Mas eu acho que uma pessoa que cria, né? Que cria, que pensa, que compõe, que escreve, que pinta, e fala assim, não, eu não quero mais pintar essas linhas assim, agora eu quero pintar linha torta assim, assim, entendeu? Eu não quero mais cantar isso, eu quero cantar aquilo. Sim. Eu não quero mais fazer essa rima assim, eu quero fazer uma coisa meio esculhambado. Ou seja, essas pessoas, elas têm uma certa audácia, né, de colocar para o mundo essas formas. Eu acho que elas se permitem, na verdade. Né? Elas se permitem. Isabel, se permite, tem essa liberdade, tem essa... Sabe, são pessoas mais livres, e também coragem, né? Eu acho que envolve coragem. Porque é muito fácil você cair num rótulo que, de repente, você acha que aquilo tá dando certo e você tá se vendo prisioneiro daquilo ali. E você quer falar outras coisas, mas você tem medo de falar porque você não te falta coragem de fugir daquele rótulo que deu certo até então. Quer ver uma artista que eu admiro muito, que teve no circo recentemente? A Maria Gadu. A Maria Gadu, ela quando apareceu, foi um grande fenômeno com o Chibalaê. Logo depois ela gravou um DVD ao vivo com o Caetano Veloso. Quer dizer, a pessoa mal surgiu, já grava um DVD, faz uma excursão, uma turnê, né, com o Caetano Veloso. Então, assim, ali você vai, poxa, essa pessoa, ela teve uma fórmula que galgou, levou ela até um estrelato. Ela pode se agarrar naquela fórmula e seguir, mas não. Aí depois ela vai fazer uns discos bem diferentes, começa a trazer uma outra... Aí começa a envolver com a questão dos povos originários, viaja lá pro norte, fica lá em Breda, lá no meio das aldeias para estudar aquela... Exatamente. Traz aquilo pra música dela, e aí uma parcela pode ter se assustado do público dela, outro não, outro acompanhou a mudança com ela. Então, assim, essas coisas são muito legais, envolve coragem. Você não ficar preso a uma forma, sabe? Não, cara, olha, eu quero agora... E que graça também tem essa vez a gente ficar preso a fórmulas, né? Não é nem... A gente fala muito da cultura, mas pra mim tudo que eu olho é cultura, sabe? Até a gente tá falando de obra antes de gravar, né? Ó, pessoal, o pessoal tá com dificuldade com obra. Se alguma empresa material de obra quiser patrocinar aqui o podcast, você vai ser muito bem-vindo. Mas, pô, cara, às vezes um cara tem eu quero fazer a obra assim, essa... Não, pera, eu estudei uma técnica nova que vai me permitir fazer esse mesmo serviço de uma outra forma e entregar uma outra coisa pro cliente, sabe? Então é isso. Sei lá, até a própria medicina. Por que a medicina se estuda tanto? Porque a tecnologia avança. Então, você não faz uma cirurgia hoje igual você fazia 30 anos atrás. A mesma coisa, eu acho que vale para tudo. A gente tem que estar... É importante a gente estar mergulhado. E mais uma vez, aí sim entra a importância da cultura. Porque às vezes o que muda a sua cabeça é você, às vezes, ter um contato com um livro, com uma exposição, com um filme, com uma música, com uma série, com... Sei lá, sim, faz você repensar coisas, né? É algo que liberta. Pode brilhar, né? Dos seus olhos, novos horizontes. Exatamente. Exatamente. Agora, você falou de bastante coisa do circo e coisas que vocês promovem, produzem. Tem um evento, né, Sandra, aí também, que vocês estão promovendo bem legal aí. Mas eu queria falar um pouquinho antes de uma coisa do circo. Vamos. Vocês prepararam alguma coisa do circo pro verão agora? Cara, todo verão pra gente é uma festa, né? A gente tem que saber o que o pessoal vai encontrar lá agora. Todo verão no circo, ainda mais que agora pra gente fazer esse trocadilho de 2025, só daqui a 10 anos, vai ser 2035. Então até lá, como dizia minha saudosa avó, até lá nasce muito, morre muito. Né? Então, mas olha só, a gente sempre tem uma coisa de... Tá muito quente, né? O mundo tá muito quente. As coisas das emergências climáticas são uma realidade. A gente tem que se atentar a isso. Então, a gente já tinha uma coisa
Sempre pode ser uma instalação para a galera se molhar. Esse ano a gente fez Água Viva, que é uma instalação brilhosa, que fica no meio das palmeiras, que a pessoa pode tanto tomar banho no corpo inteiro, mas às vezes também quer ir lá só passar uma aguinha na nuca e tal, para já dar aquela relaxada. Pô, tá que lá. legal, dá para curtir, ainda dá para refrescar. Refrescar, exatamente. Ela vai ficar o verão inteiro disponível. Então você vai no circo, só vê se não tem ninguém com o celular embaixo, né? Ferrou a vida da pessoa. Mas fora isso, vai lá e tá disponível. E também a gente distribui umas bebedouros pelo espaço, para as pessoas também poderem hidratar, exatamente. Disponibilização de água. A gente teve um incidente aí no show internacional recente. Sim, gravíssimo. Levou um falecimento de uma menina. Isso justamente, de maneira muito justa, virou uma lei, né? A lei da água. Então a gente está lá com os bebedouros agora no Circo Voador para o pessoal poder se refrescar. Começou o verão de uma maneira fantástica, foi com a Martinália. Esse é um show que a Martinália faz há 15 verões no Circo Voador. Ela sempre faz a abertura do verão e que é uma grande festa. Por quê? Porque já virou uma extensão da festa de Réveillon. É sempre muito colado com o Réveillon, então a gente tem muito turista no circo. E a Martinália é uma das figuras mais queridas da música brasileira, né, cara? Ela tem uma energia, um jeito de conduzir a coisa, um jeito Martinália de cantar, um jeito de mexer com o público, sempre tá com um sorriso no rosto. Uma banda que acompanha ela sempre muito exímia na sua execução. E ela fez um disco homenageando os pagodes dos anos 90, né? Então ela canta lá Cheia de Manias, Domingo, Quero Te Encontrar, e mistura isso com os sucessos dela, Cabide, Chega. Então, assim, um show. Então esse show já dá sempre aquela inspiração. Aí ao longo do mês, já quando o programa for ao ar, a gente vai ter o Otto, a gente vai ter o Zé Bigode e Bexiga 70, que são duas big bands da atualidade fantástica. A gente vai ter o Chico César no dia 25, lá comemorando 30 anos de carreira, 30 anos do primeiro álbum dele, o Aos Vivos, que é um álbum lindíssimo, que traz vários sucessos. E ele vai fazer acompanhado de uma banda chamada Nova Orquestra. Então, e além de tudo, ainda é aniversário dele. O aniversário dele é 26. Vai fazer a virada no palco. Maravilha. A gente vai receber duas bandas pesadas desse cenário atual pesado. Uma é a Nervosa, outra é a Black Pantera. Black Pantera foi uma banda que é uma banda formada por 3 jovens negros lá de Uberlândia, que traz as questões de discussão negra para suas músicas. Esse álbum, lançaram um álbum chamado Perpétuo, que entrou em várias listas de melhor de 2024. Vão estar lá. A gente vai ter a Mariane de Castro também, que é uma outra cantora sensacional, com dona da casa. Ou seja, tô falando isso, mais uma vez, pegando qual aspecto da diversidade. Você tem desde do rock pauleira lá, até um show de roda de samba, do Recôncavo Baiano, como é o caso da Mariane de Castro. Então, assim, a gente tá feliz a beça, cara, porque que maravilha. É isso. É um trabalho que dá muita... Porque tem uma coisa que você perguntou pra mim mais cedo, mas o que você vê? Qual artista lá do circo? Qual é a coisa? O que mexe comigo toda noite, que segue mexendo comigo, é o público. Em algum momento eu tô olhando pro show e eu faço assim com o olho, e aí eu vejo lá amigos se abraçando, casais se formando, gente se reconhecendo, e se conhecendo, pessoas cantando apenas nos pulmões, pessoas cantando, chorando, vivendo seus momentos mágicos. Eu acho que a gente trabalha, a alegria de trabalhar com isso é esse resultado. A gente faz uma coisa pro público. O público estando feliz, a gente está feliz também. E ao longo de 20 anos, é claro, já teve muitas vezes que eu fui lá que eu não conhecia o artista e me surpreendia. Shows de artistas que eu não dava nem tanta bola, assim, sendo franco, mas que ao ver no palco me surpreendeu. Pessoas que eu fiquei muito feliz de conhecer, me aproximar e trabalhar junto, que até hoje eu tenho um grande prazer de trabalhar junto. Então, assim, artista, teve uma vez que eu passei um dia inteiro com o Leone. O Leone foi comemorar 40 anos de carreira. Então a gente se reuniu uma tarde para gravar vários vídeos com ele. Vídeo chamado, ele estava muito feliz, estava com o filho, fazendo junto as coisas, o Antônio. E eu passei assim, algumas horas com ele, gravando. Fui embora, chamei o Uber. Entrei no Uber, o que estava tocando no Uber? Leone. Caramba. Aí eu falei assim, caraca, bicho, olha a força do cara que estava do meu lado. O cara verdade. tem uma obra. É verdade. Sabe? Porque lá no Rio eu moro em Jacarepaguá. Eu moro a uma hora do circo, né? Pra sobreviver, eu tenho que me afastar. Se eu morasse na Lapa, eu não tava aqui pra contar história, não. Eu moro longe pra isso. Eu saio do furdunço e vou pro meu canto. Vai acalmar. Mas aí eu fico lá, em vez... Aí o meu tá paixão com os quadrinhos. Às vezes eu tô lá em casa dia de domingo, lendo meu quadrinho. E eu fico ouvindo os vizinhos fazendo churrasco, essas coisas todas. Então me impressiona a paixão que as pessoas têm pelas músicas. As músicas de um Leone, de um Legião Urbana, de um Paralamas. Você fala assim, cara, essa outra voz há 35 anos atrás, há 40 anos atrás, as pessoas estão ali cantando a plenos pulmões. Ou seja, esse poder que a música tem de sobreviver, às vezes até se resignificar para uma outra geração. Pô, isso é uma coisa belíssima, cara. Isso é uma coisa belíssima.
Mas você ia falar do evento? Ia falar também. Tem outro... né? Interrompeu, né? Não, Porque, mas tudo bem. enfim. É porque falar do circo tem muita história, Tem gente. muita história. A gente vai ficar fazendo vários programas mas aqui. É que reza a lenda aqui, que eu sempre interrompo a Isabel. Que ela Reza fala a alguma lenda. coisa, eu sempre falo, mas é uma lenda, não é uma realidade. Tá Não, bom. mas eu quero falar de um outro evento super legal também, que envolve, você falou que estava lendo quadrinho em casa, que é cada um no seu quadrinho. É isso aí. Quero que você fale sobre isso, É que isso já aí. está bombando aí nas redes sociais, uma campanha. Aham. O que é isso, cada um no Aqui, seu ó, quadrinho? Tá no meu peito aqui. Tá no seu... Uniformizado. Tá lá com um quadrinho. Uniformizado. Um quadrinho maravilhoso. Bom, vamos lá. Vou contar então a história do conceito do Cada Um no Seu Quadrinho para chegar no evento. Pode ser? Pode. Então vamos lá. Bom, começou a época da pandemia, assim como muitos e muitas que estavam ajuizados, e que podem também, nem todo mundo podia ficar em casa, mas graças a Deus pude ficar em casa, mas com saudade das pessoas. Então comecei a fazer umas lives, igual todo mundo começou a fazer live, né? Sim. Todo mundo fez live, eu fiz minha live também, para bater um papo com meus amigos e amigas. O que você tá lendo na pandemia? Como é que tá por aí? Só que além de eu começar a conversar com quem lia, eu cheguei em criadores e criadoras. Entrevistar um amigo meu, cartunista Cado, e a gente começou a bater um papo sobre feitura, quanto tempo ele leva para fazer uma arte, onde ele busca inspiração, como é que a gente faz para imprimir, para distribuir. Eu falei, pô, cara, eu posso falar também, eu não preciso falar só sobre o que o pessoal está lendo, mas sim sobre como fazer isso. Até porque, como a gente trabalha com cultura, a gente está sempre realizando. Então esse assunto me interessou, realização. Como é que a pessoa realiza e o que a gente ouve muito aqui no Brasil. Sim, tem um quê de verdade. Brasil não tem grande história de quadrinho. Quadrinho no Brasil é a Turma da Mônica, e olha lá. É, verdade. Então a gente começou. Então eu comecei a descobrir. E aí, nessa época da pandemia também, foi por conta do tempo que eu comecei a entrar mais em podcasts também sobre quadrinhos, em youtubers de quadrinhos. Comecei a ver que tinha uma produção atual, muito rica no Brasil e diversa, que vai do sul até o norte, né? Pessoas em todo o Brasil fazendo quadrinho e financiando seus quadrinhos através de financiamento coletivo ou pequenas e médias editoras. Então eu falei, não, cara, eu quero mais. Então a gente conseguiu, logo após a pandemia, captar, vi um edital, reconhecimento, um edital chamado FOCA, que era da Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, que era um edital justamente voltado para fomentar a cultura pós-pandemia. A gente conseguiu captar para fazer no Circo Voador a primeira edição, tá? Aí foi um sucesso, foi uma grata surpresa. A gente conseguiu trazer quadrinistas, homens e mulheres de fora do Rio de Janeiro também, mas também pessoas aqui. Promovemos debates sobre diversidade nos quadrinhos, humor nos quadrinhos, distribuição nos quadrinhos do digital ao impresso e a sociedade através dos quadrinhos, ou seja, como é que os quadrinhos interpretam a sociedade atual. Levei muita gente interessante, levei a Priscila. A Priscila fez uma série que eu acho que foi um hit dela. Talvez até se eu falando assim, vocês não estão pescando, mas não sei se... Tem uma série que bombou muito na internet durante a pandemia, chamada Confinada. Vocês viram isso? Não. Que era uma menina que era empregada de uma influência, e aí essa série ela era postada... Só que ela foi postada porque eu falei pra ela, olha, tem uma coisa que o brasileiro gosta, é novela. E eles cantavam a história de forma seriada. Então foi em capítulos? Foi em capítulos, né? Cada dia uma tirinha. Então, além de... Cada dia, com intervalo dia sim, dia não, mas conseguiram fazer. Depois eles lançaram pela Todavia esse livro. Então, a gente trouxe o Daniel Lopes, que é um cara que, junto com os colegas deles, eles têm um canal chamado Pipoca e Nanquim, que era um canal de bate-papo, também de YouTube, de falar também de livros, que virou uma editora, e hoje é uma das grandes editoras de quadrinhos do Brasil. Então, eu trouxe ele para contar essa história. Trouxe o André Dahmer, que fazia Os Malvados, também um cartunista do Rio bastante querido e bem controverso, bem polêmico também. Polêmico no bom sentido, assim, enfim, fala muito sobre essa coisa da precarização dos trabalhos, sobre essas relações meio doentias que a gente tem hoje com as redes sociais. Sim. Doentia, mas nem por isso deixe de seguir o seu Simples Assim no YouTube, no TikTok, nas coisas todas, pra gente continuar seguindo as meninas. Mas, então assim, foi uma coisa bem legal. E o principal, público. A gente foi um evento gratuito, com mais de 1.000 pessoas passaram pelo... A gente contou na roleta, foram 1.090 pessoas que estiveram no Circo Voador ao longo de todo o domingo. E muito bom de venda. Eu, quando começou o evento, eu falei assim, se eu comprar logo agora, eu vou me endividar. Vou deixar para fazer minha limpa no final. Na hora da Quando liquidação. eu fui comprar, já tinha praticamente bastante gente, tinha vendido quase tudo. Então isso me deixou muito feliz. Nossa, que maravilha. Me deixou muito feliz. E aí a gente tentou de novo edital, não conseguimos, tudo bem, faz parte também. Outras pessoas também têm que ser agraciadas, isso aí não tem problema. Só que eu falei, só que muita gente falando, quando é que vai ter? Quando é que vai ter a nova? Quando é que vai ter a nova? Então eu resolvi abrir um financiamento coletivo
para conseguir fazer a segunda edição. E o que foi legal? Primeiro que a primeira... Aí, assim, vou dizer onde tá. Tá no Catarse, tá? Se alguém quiser... Só, quem quiser chegar junto, catarse.me/cada um no seu quadrinho. Isso é coisa que eu tô mais viciado em falar nos últimos dias. catarse.me/cada um no seu quadrinho, porque além de ajudar, tem as recompensas. Entre as recompensas, essa blusa aqui, feita pelo artista Johansson Rezende, cartaz com o nome das pessoas atrás, que apoiaram, ecobag, tem umas cestas com quadrinhos que vão ser entregues lá no dia e tudo mais. E aí também tinha as barracas já acabaram, né? Vitória, né? Nossa. Mas que peninha. Isso o quê? Para exposição? Para exposição, o evento vai ser no domingo, 30 de março de 2025. Lá em cima, mas pô, você trabalha no circo, será que o circo não podia ceder o espaço? Olha, o circo já está sendo parceiro, mas assim... A estrutura do circo, para quem não conhece, ela é uma estrutura meio aberta. A gente fica ali ao sol, chuva, tudo a gente está exposto. Então, assim, tem um custo. Você manter ali, sei lá, 300 pessoas usando aquele espaço, né, para jogar por baixo, 300 pessoas usando aquele espaço, com luz ligada o dia inteiro, usando o banheiro, usando água e tudo mais, a gente tem um custo para manter. O circo, ele tem... Então, a gente está fazendo essa captação para isso, para poder pagar a manutenção do espaço, os técnicos que vão trabalhar no dia, o aluguel das barracas, a impressão dos cartazes que vão ser recompensa, as passagens e hospedagem e alimentação dos palestrantes que vêm de fora do Rio de Janeiro. E também uma ajuda de custo dos palestrantes que são do Rio de Janeiro. É 30 de março, cai num domingo. E começa que horas? Começa às 10 horas. 10 da manhã e vai até, mas a gente está em dúvida só se vai ser até 7 ou 8. Mas domingo o dia todo. E quem quiser colaborar vai entrar nesse catarse, a gente vai colocar aqui o endereço, tudo, a Raquel vai colocar. E lá a pessoa... A magia da edição. Em algum lugar desta tela vai ter e lá a pessoa consegue entrar e ver como ela pode ajudar. Exatamente. Ou vou fazer um Pix, qualquer coisa posso... Qualquer pode pagar no Pix, cartão de débito, cartão de crédito. Tem o primeiro valor sugerido, mas se a pessoa tiver muito na pindaíba e quiser colaborar com um pouquinho menos, pô... E também, bacana, quem não puder colaborar, mas poder passar, poder chegar lá no canal, no @ cada um no seu quadrinho no Instagram, curtir os vídeos, compartilhar as stories. Ou mandar o link do Catarse para alguém que possa contribuir. Exatamente. Porque eu estou muito feliz, a gente não está longe de atingir nossa meta, mas a gente tem quase 200 colaboradores, enquanto a gente está gravando agora nesse momento, colaboradores e colaboradoras, então muita gente já participou. A gente está tendo um apoio do mercado, pelo menos de interesse, de querer fazer, sabe? Então, assim, para mim, o evento já... E principalmente, quando eu peguei meu celularzinho para mandar mensagem para cada participante dessa edição agora atual, falando, pô, cara, você topa? Eu tô meio sem grana, as pessoas falando, claro que eu topo, tá? Mas não é porque eu sou o aletrim dourado, não. Mas pelo entendimento. Esse é um evento importante. E as pessoas também estão esperando essa segunda edição. Exatamente. Você falou que a primeira foi super bacana. Exatamente. E um evento no centro do Rio, gratuito, porque aí a gente tá... Aí, olha só que legal, é a gente levar os quadrinhos para um espaço que fomenta a cultura o tempo todo, que é o Circo Voador, para fomentar esses novos artistas de quadrinhos. O circo cumprindo a sua função histórica. E aí as pessoas falam, mas poxa, vai ter banda? Eu falo, não, porque dessa vez o holofote tá nesses artistas de quadrinhos. A gente já tem banda o ano inteiro. Eu vi teu vídeo lá pedindo contribuição, adorei o seu videozinho. Eu também fiz meu dever de casa. Tá, olha aí. Eu tava falando, porra, você que fica aí me pedindo ingresso sempre aí pra botar teu nome na lista, agora cara, me ajuda, mas é uma loucura, porque a gente agora entendi o que está em campanha, né? Eu tô beijando o bebê, tô abraçando o casal, tô indo em asilo. Estou em campanha. Eu fui até aqui, a gente tá aqui em Maricá gravando, antes da gente começar, pessoal, cheguei cedo aqui em Maricá pra dar uma volta, fui lá na mesa dos Imortais, sentei na mesa dos Imortais com ele e falei... Fez um vídeo? Agora, tá na mesa a sua chance de ajudar o cada um no seu quadrinho, tá na mesa, ajude. Porque é isso, o que eu vejo, eu tento... Inclusive, eu deixo até, já que aproveitar que a audiência é significativa aqui do Simples Assim, 3 minutos antes da gente começar a gravar, eu recebi um vídeo do apoio do Paulinho Mosca. Porque é um dos hábitos que eu tenho lá no circo também, e já estou em dívida com vocês vão ter que me chamar de novo aqui para presenteá-las com um quadrinho que eu vou pensar um passando, um para Isabel especial. Mas eu entreguei, eu sempre não, mas muitos artistas quando vão no circo eu dou um quadrinho de presente. Eu acho que é um gestual. E quando o Paulinho Mosca também se apresentou lá a última vez, também era aniversário dele, que tá um hábito, o pessoal tá gostando de comemorar aniversário no palco do circo. E aí eu levei um quadrinho para ele, um quadrinho argentino e tudo, até chamado Era Outra Vez, que é uns quadrinhos que os argentinos fizeram, eu esqueci o nome da dupla agora.
mas eles fizeram também durante o regime militar da Argentina, e eles usaram essas coisas, pegaram esses personagens de Chapeuzinho Vermelho e tal, para contar histórias da ditadura através dos quadrinhos, através desses personagens de fábulas do Êxopo. Então eu dei esse quadrinho para ele e ele falou, poxa, Lenço, eu tenho uma coleção de quadrinhos. Quando eu não compro disco, eu compro quadrinhos. Eu adoro quadrinhos. Ele até falou, graphic novel, banda desenhada, como é chamada em Portugal, não sei o quê, tudo mais. Então eu falei, poxa... E aí, esses dias eu mandei uma mensagem para ele, eu falei, cara, precisa de uma força. Você tem como gravar um vídeo? Pô, ele gravou falei com ele, isso foi ontem. Então mandou hoje já, assim. Então, assim, fico muito feliz de receber, porque a gente entende que esse projeto é valioso para muita gente. E pela força também que os quadrinhos têm, que eu sempre falo, os quadrinhos ele não são uma arte única, né? Ele é uma arte que ela conversa um pouco com o cinema, porque dentro de uma página ali você vê várias técnicas. Você tem o roteiro, você tem a ilustração, você tem o letreiramento, você tem a diagramação, você tem o produtor gráfico, que vai ver como aquilo vai se comportar ao ser impresso na gráfica. Então você une várias artes para fazer uma arte só, né? E eu acho que isso que é uma força muito... Você sabe que eu sou mãe de uma quadrinista. Ela não desenha, mas ela roteiriza. Você já me fez essa propaganda antes da gente gravar. Eu tenho que fazer propaganda aqui mas também. Mas como é que é o nome dela? Ana Recalde. Ana Recalde. Aninha Recalde. Ela gosta de escrever terror. Dificilmente eu leio as coisas dela. Você tem medo? Não, eu gosto mais. Eu gosto daquela choradeira. Não sabe aquelas coisas melosas? Choradeira? Não. Aquelas coisas melosas. Não, eu gosto de terror. E aí, ela escreve bem. Ela fez parte do Quarto Mundo, que é um grupo de quadrinistas aqui do Rio de Janeiro. Acho que ainda faz parte e tal. E eu convivo muito com esse mundo aí dos quadrinhos. É uma coisa muito, muito interessante. Então, ó, você e sua filha vão ter que estar lá no evento, hein? Eu vou ter que estar lá no evento. Agora, vamos gravar um simples assim lá. Aí, ó. Proposta. Agora, eu acho bacana que esse mundo de quadrinho aí estimula também a leitura, né? Para criança, para jovem. Muito. Aguça a curiosidade. Sim. E faz a pessoa, de repente, ter o primeiro contato lá com a leitura, desenvolver esse senso crítico. Acho que é uma coisa bem... O meu filho, ele não gostava muito de ler. E eu fiquei tão feliz quando ele começou a ler, sabe o quê? Mangá. Sim. Eu falei, cara, ele tá lendo mangá? Eu falei, deixa ele ler. Eu ia comprando, tem coleções de mangá. Olha, que legal. E ele lê tudo. E os mangás são aqueles bitelões, né? São bitelões. Ele lê tudo, ele gosta tanto que quando não tem as edições, ele lê até digital, mas ele lê. Pô, então, eu acho que foi uma coisa que deu um salto para ele, essa questão dessa... Eu li um sensacional no passado, chamado... Aliás, dois, mas um que eu li mais recente, chamado Um Bairro Distante, que é sobre um cara que ele tá pegando um trem para voltar do trabalho, só que esses trem tipo intermunicipais, né? Cruza uma cidade, só que quando ele acorda meio às 11, ele vê que ele tá na cidade que ele nasceu. E ele não entende muito como ele parou. Eu peguei o trem para cá, o que houve? E aí ele vai visitar o túmulo da mãe dele. E aí ele meio que tem uma fraqueza, tem um desmaio. Quando ele acorda, ele tá com um corpo de 14 anos de novo. Só que com a cabeça dos 40 e pouco. Caramba. E ele sabe que o pai dele abandonou a família. Então ele começa a tentar entender por que naquele momento da vida o pai abandonou e tenta até entrar numa de tentar impedir. Só que não acontece ele impedir, porque já estou adiantando aqui um pouco do livro, mas não importa adiantar não, porque a leitura conduz você nessa viagem, que é uma viagem muito... que na verdade é uma reflexão das coisas, quando você tem uma certa idade, que você olha para trás e você às vezes faz poxa, mas ao mesmo tempo você... Aí volta aquilo que eu falei, mas ao mesmo tempo você percebe que você não é tão velho para entender que certas coisas que você deixou para trás podem ser resgatadas e você pode ser uma pessoa ainda com seus sonhos, com o seu modo de olhar o mundo. Então é interessantíssimo. Outro que eu li também chama interessantíssimo é o marido do meu irmão, que é sobre um cara, porque no Japão, não sei como está isso, mas tinha uma coisa do homossexualismo ser achado como crime ainda. Sim. Então, um japonês se apaixona por um canadense e vai embora do Japão para poder viver esse caso de amor. Só que ele falece no estrangeiro. E aí, esse viúvo dele, que é o canadense, vem para o Japão para conhecer a família do marido dele. E aí, o irmão, era um irmão gêmeo, né? Que perdeu o irmão, sim, ele recebe esse cara com uma certa reticência, mas tem uma criança, tem a filha desse cara, que é uma filha pequena, que se apaixona pelo tio, quer fazer tudo com o tio, que abraça o tio, que adora o tio. E aí, através, como diria Gonzaguinha, eu fico com a pura resposta das crianças. Ele foi aceito. Ele foi aceito. Mas um quadrinho, aqui no Brasil, publicado em 2 volumes,
Pô, lindíssimo, assim, lindíssimo. Pô, bacana lindíssimo. isso. E aí é que tá também a sociedade, através dos quadrinhos. A sociedade. A gente vê que, na verdade... Não... Que dá para tratar de vários temas dentro do quadrinho, Até né? porque mangá, na verdade, significa quadrinho japonês, né? Mas o quadrinho japonês é igual, sei lá, novela. Você fala novela, você tem novela de humor, você tem novela de drama, você tem novela no passado, você tem novela no presente. A mesma coisa é o mangá e a mesma coisa são os quadrinhos gerais. Te mandei aqui o link da Ana Carolina aqui. Olha, a gente tá falando. E ela não tá. Aqui, ela fez Beladona. Você viu, Dencinho? Eu tava aqui olhando. A gente estava conversando aqui, você estava procurando o link. Essa é uma das obras dela. Eu sei, Beladona. Com o Denis Melo. O Denis Melo palestrou lá no primeiro Cada Um no Seu Quadrinho e vai estar presente nesse aí também agora. Nesse aqui? Adoro o Denis, cara. Então, aí pergunta pro Denis da Ana Carolina, minha filha não é fraca, não. Tem que vir, e olha só, eu digo mais. Eu vi uma belíssima resenha sobre esse quadrinho Beladona num podcast feito por uma turma lá de Maceió. Aí, tá vendo? É isso. É legal, e ela é muito. E ela recebeu até eles receberam um prêmio e tal. Foi muito bem aceito. Pô, que legal. Olha aí. Vou querer vocês lá, hein? Tá vendo? Eu tô falando. Vou ter que mandar buscar aqui em Maricá. Vou na pau de vocês pra levar todo mundo pra lá. Ó, deixa eu falar aqui. A história do quadrinho é tão importante. Você acabou de falar de 2 leituras que você teve. Eu acho que meu filho desenvolveu muito depois que ele começou a ler. E são várias coleções. E é aquilo que você falou, igual a novela. São muitos... Sim. Temas, e a coleção é grande, né? Sim. Que a coisa vai indo. Tem coisa lá de 15, 16, 20 exemplares. Sim. E ele leu tudo. Enfim, eu fiquei muito feliz quando ele começou essa leitura. E incentivei, porque eu ia pra banca, né? Hoje a gente tem banca... Não tem banca quase uma extinção, né? Quase uma extinção já. Mas eu ia pra banca comprar, né? Já comprei até em livraria pra ele. Mas... Para te falar como isso é sério, que o Sebrae, Sandra, tem um projeto desse, com essa história de gibi. Você sabia disso? Tem. Que é o Empreendedores do Futuro, que é uma série de quadrinhos educativos que foi criada justamente para despertar o espírito empreendedor nas pessoas. Sim. Né? E aí, começando bem pequenininho. Começando com as crianças. Eu acho ótimo isso. Eu acho ótimo. Porque é uma linguagem muito atrativa, inclusive, né? É uma linguagem atrativa e é isso que você falou, né? A gente está falando aqui, a gente pode tratar diversos assuntos. Então, se você tem Primeiro, vamos lá. Primeiro, o Sebrae com isso está incentivando o mercado. Porque está contratando. Ele não tem a ideia de fazer o quadrinho aparece. Sim. Então, provavelmente, tem pelo menos 3 pessoas aí trabalhando. Ou mais. Não, tô falando pelo menos. Tô falando Vai que o cara é o roteirista, desenhista. E o desenhista ao mesmo tempo. Mas ainda assim, tá gerando emprego. Então, já começa por aí. A gente fala de mercado de quadrinho, essa galera produz muito, mas ainda tem dificuldade de sobreviver disso. Sim. Então, se você já tem uma iniciativa do Sebrae, está utilizando quadrinhos e profissionais de quadrinhos para passar essa mensagem, melhor. Você está usando uma coisa que é empreendedores de futuro, ou seja, uma coisa que a pessoa vai poder entender opções de profissões. Porque o quadrinho, ele sempre no Brasil, o Brasil também tem seu jeito de ser próprio, né? Não posso falar de todo mundo, mas no Brasil, quando começou ali os quadrinhos publicados pelo Adelson, se não me engano, o nome do cara, que era o cara lá da época do suplemento juvenil, tô falando isso dos anos 30, 40. E quando o Roberto Marinho também começou a publicar quadrinho, o que as pessoas falaram? Olha, esse tipo de leitura vai levar as pessoas para marginalidade, para prostituição e para homofobia. Isso em 1940. Então, ou seja, nada de novo no front. Tudo igual. Sabe? E esses caras falaram assim, não, peraí. Então, eles inseriam matérias jornalísticas, inseriam jogos de matemática, inseriam questões geográficas nos quadrinhos, que era uma forma de você despistar, mas ao mesmo tempo de você falar, não, cara, isso aqui pode ser uma fonte de conhecimento também. Junto com as aventuras ali, sei lá, do Tarzan, do Buck Rogers, sei lá, o que tinha na época, você tem também ali uma coisa cultural. Segundo, que aí você pega isso até hoje, os quadrinhos continuam sendo... Porque você trouxe muito essa questão da leitura. Mas você tem hoje, por exemplo... Tem uma série que eu adoro dar pra amiga e amigo meu que tem filho e filha pequena, que são os quadrinhos sem... É uma história sem palavras, da Turma da Mônica, que são só quadrinhos que só o roteiro... Só a história diz por si só. Diz por si só.
Quando o Sebrae chega e faz uma coisa de empreendedores do futuro, ele está dando como é que diz, um gênero que é atrativo para as pessoas mais jovens folhearem e, ao mesmo tempo, com esse pensamento voltado de uma profissão, de uma linguagem, sabe? Porque a linguagem que eles aplicam ali não é só sobre o empreendedorismo, Isabel. Eu estava vendo aqui que dá conceitos como liderança, trabalho em equipe, criatividade, superação de desafios. Que é coisa que você vai usar em qualquer profissão que você tenha. Em qualquer profissão que você tenha. Né? E esse kit, ele é todo preparado para as escolas. E você sabia que o professor e a escola pode requisitar do Sebrae esse kit? O professor entra em contato com o Sebrae, solicita aquele kit e trabalha com ele em sala de aula. Pô, legal pra caramba. Até porque tem assim... Tem videoaulas também no site, tem várias coisas lá no site do Sebrae. Depois a Raquel coloca também aí. E todo mundo que já fez, estudou, né? Ou que presta concurso aí... Quantas questões as pessoas não usam o quadrinho ali? Quantas questões... Sim, não, tem isso nos concursos, provas, Turma da Mônica... tem direto. E você sabe que essa ideia deles de fazerem esses gibis, esses kits, disponibilizarem e tal, é só procurar o escritório do Sebrae que vai... Eles vão dar todas as informações, mas é para, desde jovem, já ir criando esse espírito de liderança, de superação de crises, de problemas, porque você sabe que essa juventude hoje, se você fala um não, tem uma crise, já dá um problema, né? Todo mundo entendeu? Então, assim, superação de crises, liderança, trabalho em conjunto, desde cedo já ir formando na escola, né? Para as crianças poderem se habituar numa relação mais... criar empatia por situações, criar empatia por vivências, você entender um pouco como é que as coisas circulam, né? Então, eu acho demais, cara. E é legal que dentro dessas histórias contadas, eles também acabam colocando histórias reais de empreendedores brasileiros que conseguiram superar, né, os desafios aí e conseguiram pegar as ideias e transformar num negócio de sucesso. Sim, pô, muito bom, Então, tudo cara. é uma coisa para incentivar essa mentalidade mais empreendedora e saber lidar, ter essa empatia que Lencinho falou. Fica a dica aí para as escolas, principalmente aqui em Maricá também, o pessoal dá uma olhada, procurar o escritório do Sebrae, eu acho que vale a pena trazer, porque essa... Eu mesmo já estou quase saindo daqui lá buscar o quadrinho para me ler o quadrinho do Jovem Empreendedor. Não, vamos colocar... Você que é professora sabe que essas atividades extracurriculares oferecem também um atrativo para a galera, Sim, né? É uma forma de incentivar muita coisa ali. Não tá é extracurricular, não está no currículo, mas você pode implementar ali para fazer, inclusive, outras... desenvolver outros temas. Hoje já está no currículo, né? Porque quando você às vezes tem aula de português, você tem essa linguagem dos quadrinhos. Isso que você falou, está em prova, que você também tem que saber ali fazer a leitura desse quadrinho, né? Não, é bom também ter as coisas extracurricular aí, porque nos extracurricular né? que a gente se encontra. É no extracurricular. É ali que a gente se encontra. Que maravilha. Gente, que conversa boa. Então, nós já falamos quanto tempo? Porque eu já até perdi o horário aqui, Cauã. 1h15. O quê? Não é possível. Nós estamos falando há 1h15, Olha gente. aí, o papo tá bom, então. Tá Nossa, bom, que isso. Tá na hora de acabar. Falei que era 40 minutos. Você falou que era 40 minutos. Aqui é simples assim, ligou a câmera e a gente vai falando. Olha, deixa eu te falar uma coisa. Que maravilha. Nós temos também uma playlist no Spotify, E a gente sempre pede uma música para os nossos convidados aí para fazer parte da nossa playlist. Você tem alguma ideia? Tenho sim. Posso só fazer uma colocação antes, rapidamente, só sobre cada no seu quadrinho? Pode, claro. Pode, claro. Não é só porque eu falei da blusa, mas não falei do artista, né? Essa arte que ele fez aqui foi o João Anderson Rezende. Tá? Aí queria só rapidamente passar as 4 mesas que a gente confirmou para esse evento. Ótimo, tá? E uma mesa, assim, coisa muito legal, que a primeira mesa me pediram para fazer, que é uma mesa que vai ser feita por alunos de universidades que produzem quadrinhos na universidade. Então vai ser uma mesa com pessoas do Rio de Janeiro e de Goiânia para discutir a produção de quadrinhos dentro da universidade. No caso, não são quadrinhos educativos, mas são quadrinhos que estão sendo feitos hoje nos campos universitários. Então, essa é uma das mesas. A gente vai ter uma segunda mesa, que olha que legal também. A Alice Pereira é uma artista trans fantástica, talentosíssima, trabalha tanto com quadrinho como animação. E ela me levantou uma questão assim, poxa, Lencinho, às vezes, sei lá, só por eu ser uma mulher trans, eu só posso participar de mesa de diversidade. Eu não posso falar de outros assuntos, eu quero falar de, sei lá, quero falar do que eu quiser. Eu falei, então propõe a mesa. Então ela propôs uma mesa que eu acho uma discussão muito pertinente para os dias de hoje, que é os impactos da inteligência artificial no meio dos quadrinhos. Como é que vai ser isso? Será que as pessoas vão... Então ela chamou... É legal.
Então ela chamou a Cartomante, que é uma cartunista do Rio de Janeiro excelente, chamou o Guilherme Infante, que é um garoto um garoto do interior de Minas, que ia dar uma palestra, uma oficina numa Bienal, não vou citar Bienal, mas ano passado, e ele faz um personagem chamado Capirotinho, que o nome já diz, é uma brincadeira, um diabinho lá. E aí, enfim, um político conservador espalhou pela cidade que era coisa de satanista, não sei o que. O garoto foi proibido de fazer essa oficina. As intolerâncias, mais uma vez. Aí a gente falou, então não pode ir lá, que pode. Vem comigo, vem comigo. Nossa. Então, assim, estou muito feliz que a Alice Pereira, essa artista, propôs essa mesa e montou, ela propôs os convidados e as convidadas. A terceira mesa, eu estou muito feliz, que vai se chamar Quando Eu Cheguei Era Tudo Formatinho. Por quê? Porque eu trouxe 2 jornalistas, editores e pessoas muito gente boa do meio. Todos, vamos dizer, uns cinquentões, vamos colocar assim. Que é o Alexandre Calari, também desse canal que eu falei, Pipoca e Nanquim, que ele vai falar um pouco. Que a ideia é assim, como é que vocês que fazem jornalismo de quadrinhos desde lá dos anos 80 até hoje, e como é ser relevante ainda, porque vocês são pessoas que estão nessa há muito tempo e ainda falam garotada. E o outro cara que vai estar na mesa com ele, estão até dizendo aqui, esse é o Alexandre Calari, que é mais fortinho, igual do Conan. E essa mesa vai ser legal, que eles vão falar de toda essa trajetória. Exatamente. E o Sidney Guzman é simplesmente o cara que ele é editor hoje dos Graphics do Maurício de Souza. Ou seja, e essas do Graphics do Maurício de Souza, vale só que, desculpa estender muito, mas só porque é importante, já passam mais de 40 edições que ele já editou. E como é que são essas graphics? Ele convida artistas, homens e mulheres também, a darem seu traço para os personagens do Maurício de Souza. Então tem histórias do Horácio, da Mônica, do astronauta, com outro traço, com outro olhar, com outros textos. Jeremias, Bidu, Magali, Chaveco, e com artistas, inclusive, também alguns do Rio de Janeiro já participaram dessas obras também. E o que é legal? É porque aí sim, esse quadrinho independente, do dia para a noite, tem, sei lá, pelo menos 30 mil exemplares com o nome dele em bancas e livrarias de todo o Brasil. E aí, ó, a roda gira. Porque aí você fala, a mesma coisa da banda de abertura, é a mesma coisa. Você fala assim, ó, você vai assinar um negócio do Maurício de Souza. Então, do nada, esse cara ganhou um holofote, porque são personagens muito queridos e amados em todo o Brasil. E com justiça também, que eu também adoro a Turma da Mônica, tá? Deixa aqui claro, sou fã do Maurício. E por fim, a última mesa é com o Márcio Paixão Júnior, também é um cara de Goiânia, que ele editou um livro sobre o Ota. O Ota, ele era editor daquela revista Mad, que vendia muito na banca dos anos 80. Lembro. Então, só que além de ser editor da revista Mad, ele produziu quadrinhos de terror, ele editou quadrinhos de terror no Brasil, ele trouxe para o Brasil quadrinhos europeus, quadrinhos argentinos, e ele veio falecer ali na época da pandemia, não foi de Covid, mas foi por esse período. E é um cara também que, em qualquer país mais justo, seria um cara que teria conseguindo uma boa condição econômica, não foi o caso dele. Então lançaram um dossiê sobre ele chamado Arquivo Ota, que foi lançado na CCXP agora em dezembro, e aí o Márcio vai vir no Rio de Janeiro fazer esse papo com a galera de como foi mergulhar no universo desse cara tão extraordinário. Então, são as 4 meses que a gente vai ter, mais os mais de 50 quadrinistas expondo, mais presença de escolas de quadrinhos lá para poder ver o portfólio da galera, dar algumas dicas. E, por fim, eu tenho 2 parceiros nessa empreitada comigo, aliás, 3. A Nath Moraes, que eu devo agradecer, porque ela que pilhou fazer o primeiro evento. Hoje a Nath está morando na Itália, mas é minha parceira de pensar isso. Rafael Vargas, que é meu amigo há 20 anos do Circo Voador, que é quem cuida da parte chata, que é a planilha, tal, que eu sou. Alguém tem que fazer o trabalho sujo, é ele. E o Johanson Rezende, que é o grande artista que está fazendo essa ilustração e todas as ilustrações que estão sendo envolvidas no evento. Então, a essas pessoas eu sou muito grato. Com certeza. Agora vamos à música, né? Agora vamos à música. Não, você tem uma música? Você estava falando aí, estava viajando. Eu acho que fazer um podcast lá naquele que vai ser bom. Pronto. Não promete, mas primeiro... eu vou te falar o seguinte, só para atiçar vocês. Tem um que já... ano passado a gente recebeu um evento magnífico no circo chamado a FLUP, a Feira Literária das Periferias. E foi gravado um podcast lá, o Angu do Drilo. Agora, desculpa, eu não vou... Você tá falando pra atiçar a gente. Você tá falando pra... Quem faz cultura também provoca. Eu vou falar pra você uma coisa. Eu não levo provocação pra casa. Não é. Bom, a música. A música tem a ver com quadrinhos também. Eu vou escolher aqui uma música do Russo Passapulso, com a participação da Karina Bu. Russo Passapulso é cantor da banda Baiana System, também uma banda bastante aclamada na atualidade. E ele fez uma música chamada Dora. E por que eu estou trazendo essa música? Porque ele fez essa música para um quadrinho chamado 100 Discos para Conhecer a Guardela. Um quadrinho que foi lançado no final do ano agora pelo Daniel Lopes no roteiro, Rafael Salimena nos desenhos. E por que é legal esse quadrinho? Porque eu sempre falo assim,
ainda sempre tem uma nova história para ser contada. Sim. As histórias não acabaram, ainda sempre tem uma nova história. E ele é um quadrinho que ele é desse tamanho, ele é do tamanho de um vinil. Caramba. E ele é contado, é o seguinte, são 100 discos para conhecer agora. Lembra aqueles discos aqueles livros que vendiam muito, 1000 discos para ouvir antes de morrer? Sim, ele nesse sim. Então, assim, aqui tem a capa. Então, quando você vira, tem o quê? O encarte do disco. Sim. O encarte do disco tem um texto. Aí aqui tem outra capa e aqui outro encarte. Aí você olha e fala, é isso. Só que nos textos dos encartes, aí vai se dando a história. Então você vai entendendo que tem um cara que fundou com outra pessoa, aquela bravadora. Aí no outro encarte você entende que eles brigaram. Aí no outro encarte você entende que tem um filho de alguém que está sumindo. Aí no outro encarte você entende que teve uma polêmica que envolveu a cidade. No outro encarte você entende que teve um trambiqueiro que fugiu com a grana de todo. Ou seja, através dos encartes. Então é uma reverência de amor aos quadrinhos, mas também a música, duas coisas pelo qual tem um grande amor. Então por isso... Quadrinhos e ainda música. teve o Russo Passapus, que é uma figura fantástica, que se propôs a gravar uma música pro quadrinho, que se chama essa, Dora, Dora. que eu deixo aqui como dica aí. Que é uma vai música, entrar na nossa belíssima. playlist. Vai entrar na nossa playlist. Vai entrar. Muito bom. E podia usar também, o Raquel, depois, usar essa música nos nossos stories. Legal. A gente poder... Música Dora. Dora. Uso passaporte. Isso. Bom, aí. É isso, né? Vamos ter que ficar do horário, senão a gente continuava mais, cara. A gente... Eu achei que já ia entrar aqui a cerveja calabresa, pô. Achei que essa hora não tinha mais liberado cerveja calabresa. Hoje nós estamos na aguinha, que eu esqueci de trazer o vinho. Você acredita? Olha, Ai, vamos chamar ai. nossos patrocinadores? Vamos. Vamos lá. Vamos lá, Sim. bota os patrocinadores aí. Casa Moa, que eu esqueci de trazer o vinho hoje. Mais um abraço para a Rogério. equipe do Ai, Rogério. o Rogério fez um comentário tão lindo no nosso post de retrospectiva do final do ano. Casa Moa é do vinho. É do Do vinho. vinho. Então um brinde a Casa Moa, né? brinde a Casa Moa. Olha, ele fez um comentário tão lindo, Rogério, beijo. Outro, Maltes. Maltes, um abraço Cervejaria também. Maltes, queridos de lá. Aqui é Isabel artesanal. É uma cerveja artesanal Já tem vinho, já tem cerveja, pessoal. Você vê que aqui É, só falta a calabresa. Isabel abandonou a gente nesse ano, mas agora esse ano você vai retomar, né? Não. A Isabel não, calma. Você abandonou a Maltes. Vou lá, vou conversar com a equipe da Maltes. Um abraço lá pro Matheus e a equipe dele. Ah, por que você acha que nós estamos bonitas? Olha só, dá uma olhada. porque Deus fez vocês assim. E a fulana ajudou. Bonita a nossa roupinha de verão. Tá Isabel. linda. E, aliás, a coleção tá maravilhosa delas lá, tá? Parabéns, Das meninas. fulana Maricá. Belíssimas, Maricá, belíssimas. Olha aí. Só Viu? finesse. Só finesse. Chiquérrima. Nós temos que tirar uma foto de corpo inteiro que a Raquel quer, porque nós ficamos elegantérrimas. Muito bom. Muito bom. A Kena, nós também estamos devendo uma visita lá, hein, Isabel? Exatamente. Que é também que era nossa amiga, vem de multimarcas. É. Márcia. Um abraço lá pra Marcinha e Marcinha, equipe. ó, e é só entrar lá no Kena Underline Rio também, que vocês vão encontrar coisas belíssimas. Multimarcas à espera. Aninha foi lá, minha filha veio aqui passar as férias, tá fez de a férias. festa. Foi lá, fez a festa. Provavelmente vai ficar algumas parcelas para me pagar, mas tudo bem, depois eu passo aí. Tá certo. Tá vendo? Quadrinho tá rendendo dinheiro aí. Pede pra ela pagar dia 30 de março, quando ela vier no evento. No evento, cada um no seu quadrinho, lá no Mas não deixa pra circo. me pagar. Tá? Então é isso. Então é É isso. isso, gente. Ó, um abraço para vocês. Foi muito bom. Adoramos a sua presença. Foi divertido. Obrigado. Eu acho que eu sou apaixonada por essas coisas. Eu tenho uma coisa assim. Eu queria tocar violão, nunca aprendi. Eu queria escrever, não escrevo nem carta para namorado. Ainda mais agora que só tem esses emojis, a gente manda coraçãozinho e já está resolvido. Eu nunca consegui fazer nada. Tenho uma filha que é artista, mas eu sou apaixonada por cultura, gente. Não, mas você tá fazendo isso, mas isso aqui é cultura, pô. Simples assim é cultura. Você acha que não? Eu gostei Isabel, disso. Eu gostei disso. Isso, olha só, me senti agora também. Claro, pô. Que se precisa ser a cultura. Foi um prazer, meu querido. Um prazer Nada, muito eu que grande. agradeço. A provocação, eu vou conversar com a Isabel. Se tudo der certo, acho que a gente vai. Olha aí. Aí, ó, vamos lá, Isabel, vamos lá. O que você acha? Vamos Não, conversar. eu já vou deixar agradecimento também aqui a Raquel, que fez a A ponte. Raquel que fez a E ponte. que vive nós- na cultura. Essa aí se joga na cultura e Essa não sai se mais. joga. Essa se A joga. Raquel é da Orquestra Voadora, a Raquel é do Carimbó, a Raquel faz Eu vi adereços que para ela o que trouxe o carnaval. pessoal do Pescados. peixe, do Foi, pescado. O pessoal falou, pô, ela tá sempre lá. O cara falou assim, ih, tá sempre lá. Tá sempre lá, é. Então, eu vou falar pra vocês, a Raquel aqui não deixa escapar nada. Pô, Nada, maravilha. nada, Como você nada. com ela no time,
Ó, não temos vinho, não temos cerveja, mas vamos brindar com água mesmo. Isso aí. Ó, Tá? Sucesso no Sucesso. evento. Sucesso pra gente. Pra gente. E simples assim, seja sempre assim, com muito bom papo, com muita alegria, com essa ótima recepção. Que maravilha. Um abraço, querido.